Sobre fundo escuro, foto preta e branca de Vila Lobos segurando uma batuta. Sim, sou brasileiro e bem brasileiro. Na minha música eu deixo cantar os rios e os mares desse grande Brasil. Eu não ponho mordaça na exuberância tropical de nossas florestas e dos nossos céus, que transponho instintivamente para tudo o que escrevo. Audiovisual de 2 telas sincronizadas na horizontal. Sobre fundo vermelho e azul, um retângulo escrito TUU. Os fundos se deslocam com fotos preto e brancas e gravuras. Heitor Villa-Lobos nasce no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887, filho de Noêmia e Raul Villa-Lobos. 5 anos depois, seu pai, por razões políticas, vê-se obrigado a viver fora da capital, residindo em várias cidades do interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Durante essa temporada, conhece as modas caipiras e os tocadores de viola, que mais tarde viriam a universalizar-se em suas obras. De volta ao Rio e com 6 anos de idade, TUU, como era chamado na infância, começa a aprender a tocar violoncelo, tendo como professor seu próprio pai, um músico amador e de grande cultura, que promove em casa, todas as semanas, encontros musicais com músicos respeitados da época. Esses saraus foram uma grande influência na formação musical do compositor, assim como a obra de Johann Sebastian Bach, apresentada por sua tia Fifina. Sobre fundo verde, em cima e amarelo embaixo, gravuras de Villa-Lobos fumando e tocando um camisão, instrumento de percussão. Título Música Urbana. Após a morte do pai em 1899, Villa-Lobos entra em contato com a obra de músicos populares cariocas. Eram os chorões, que tocavam em festas e durante o carnaval por puro prazer. Dentre eles, nomes como Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Donga, Anacleto de Medeiros, João Pernambuco e Sátiro Bilhar. Vídeo de uma sala, Villa-Lobos toca violão para a esposa Arminda e sua mãe Noêmia. Esse envolvimento é a semente de um ciclo ao qual Villa-Lobos deu o título de Choros. São 14 obras que mesclam a música urbana carioca com modernas técnicas de composição erudita. Sobre fundo amarelo e azul, Villa-Lobos toca uma cuíta, com um violão entre as pernas e um cigarro na boca. Título Na Estrada. A partir de 1905, Villa-Lobos faz uma série de viagens pelo Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e outras cidades do norte e do sul do Brasil, em busca de um contato mais estreito com a música folclórica de seu país. Os sons da mata, os rituais indígenas e os diversos gêneros de música brasileira que encontra pela frente contribuem enormemente para a consolidação de sua personalidade musical. Sobre fundo azul, trecho do livro Romances de Villa-Lobos, de C. Paula Barros. O jovem caçador de ritmos, um belo dia, meteu-se numa barcaça de pescadores do Rio São Francisco, entre Bahia e Minas Gerais. Como seriam as cantigas e toadas daquela gente? Sobre fundo vermelho e azul, Villa-Lobos de charuto e gravata. Não escrevo dissonante para ser moderno. Em 1913, Villa-Lobos casa-se com a pianista Lucília Guimarães. E 2 anos mais tarde, acompanhado por ela, realiza o primeiro concerto com obras de sua autoria em Nova Friburgo, cidade do estado do Rio de Janeiro. Ainda em 1915, faz sua estreia como compositor na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, provocando reações de espanto pela modernidade de sua obra. Essa mesma modernidade leva-o à Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. Convidado por Graça Aranha, participa de 3 espetáculos como o único compositor daquela que ficou conhecida como Semana de 22. Sobre fundo verde e vermelho, Villa-Lobos de perfil regendo com uma batuta. Título Velho Mundo. Em 1923, Villa-Lobos faz sua primeira viagem à Europa. Impondo-se logo de início como compositor de personalidade própria, teve sua obra divulgada inicialmente pelo ilustre pianista polonês Arthur Rubinstein e por Vera Janakopoulos, famosa soprano brasileira radicada em Paris. Já nessa primeira viagem ao exterior,
Villa-Lobos confirma o nível internacional de sua música. Volta ao Brasil no ano seguinte e, 2 anos mais tarde, vê Arthur Rubinstein estrear a sua Prole do Bebê número 1 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sobre fundo amarelo em preto, texto de Manuel Bandeira. Villa-Lobos acaba de chegar de Paris. Quem chega de Paris, espera-se que chegue cheio de Paris. Entretanto, Villa-Lobos chegou cheio de Villa-Lobos. Não tenho o dom da palavra, nem da pena, mas tive o dom do som e do ritmo. Transponho em sons e ritmos essa loucura de amor por uma pátria. Villa-Lobos volta à Europa em 1927 para uma temporada de 3 anos. Residindo em Paris, organiza concertos e publica várias obras pela editora Maxechig, enquanto recebe em sua casa para as feijoadas de domingo artistas como Magda Talhaferro, Leopold Stokowski, Maurice Raskin, Edgar Varèse, Florent Schmitt e Arthur Honegger. Sobre fundo vermelho e amarelo, close de Villa-Lobos calvo e a mão apoiando o rosto. Título Educação Ibá. O Brasil precisa de educação, de uma educação que não seja de pássaros empalhados em museus, mas de voos amplos no céu da arte. Em 1930, de volta ao Brasil, Villa-Lobos apresenta à Secretaria de Educação de São Paulo um plano de educação musical através do canto orfeônico. O projeto é aceito e, no ano seguinte, 10.000 vozes participam do que ele chamou Exortação Cívica. Depois de 2 anos em São Paulo, é convidado a organizar e dirigir a SEMA, Superintendência de Educação Musical e Artística, no Rio de Janeiro, onde promove as antológicas concentrações orfeônicas que chegaram a reunir até 40.000 estudantes sob sua regência. Ainda na década de 1930, Villa-Lobos conhece sua segunda esposa, Arminda Neves da Almeida, a Mindinha, e inicia a composição das 9 baquianas brasileiras. Trecho do livro Romance de Villa-Lobos, de C. Paula Barros. Nas suas baquianas, por exemplo, sente-se muito das coisas sertanejas, nessa prodigiosa polifonia que é a número 1. Conseguida apenas com 8 violoncelos, está nítido o panorama das caatingas sobre o galope dos touros bravos e dos vaqueiros. A área, subtitulada Cantilena, da Baquianas Brasileiras número 5, passa a ser seu tema mais conhecido, sendo executado por grandes sopranos de todo o mundo, como Victoria de Los Angeles e Bidu Sayão, com as quais o compositor gravou a obra. Foto da jovem Bidu Sayão, cantora de ópera. Em meio à composição das baquianas e de seu projeto educacional, encontra tempo não só para compor a trilha musical do filme O Descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro, como também para criar e organizar, em 1940, o bloco carnavalesco Saudade do Cordão, além de realizar concertos no Uruguai e na Argentina. Villa-Lobos rege de braços abertos. Título Sejam Livres. O Brasil levou muito tempo, meus amigos, a imitar, mas, graças a Deus, procurou um espelho ou encontrou por acaso o reflexo da realidade de uma grande raça, de uma grande nação. Em 1944, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Villa-Lobos parte em turnê para os Estados Unidos, a convite do maestro norte-americano Werner Jansen. Em sua estreia, rege em Los Angeles para um público de 3.500 pessoas, dentre as quais Igor Stravinsky. Volta àquele país várias vezes para reger e gravar suas composições, receber homenagens e encomendas de novas obras. Sempre compondo e gravando, viaja por vários países da Europa, Américas e Ásia. Em 1948, Villa-Lobos descobre ser portador de um câncer, mas a notícia não afeta sua produção. Ainda nesse mesmo ano, escreve o musical Madalena para Los Angeles Civic Light Opera. Villa-Lobos rege uma orquestra, no fundo um grande órgão. 10 anos se passam
e, sob encomenda da Metro-Goldwyn-Mayer, compõe a música para o filme Green Mansions, dirigido por Mel Ferrer e estrelado por Audrey Hepburn e Anthony Perkins. Insatisfeito com o mau aproveitamento de sua música, Villa-Lobos dá à obra o título Floresta do Amazonas e decide gravá-la da forma como a concebeu. Esse foi seu último disco, gravado em 1959. Meses mais tarde, realiza o que seria seu último concerto, que acontece no Empire State Music Festival em Nova York. Recorte de jornal, Villa-Lobos nos seus 70. Em 17 de novembro, Villa-Lobos morre, na cidade do Rio de Janeiro. Villa-Lobos era um espetáculo. Tinha algo de vento forte da mata, arrancando e fazendo redemoinhar ramos e folhas. Caía depois sobre a cidade para bater contra as vidraças, abri-las ou despedaçá-las, espalhando-se pelas casas, derrubando tudo. Quando parecia chegado ao fim do mundo, ia abrandando, convertia-se em brisa vesperal, cheia de doçura. Só então percebia que era música, sempre fora música. Carlos Drummond de Andrade. Se por acaso o meu exemplo possa servir a alguma coisa, a todos os meus patrícios, façam o mesmo. Sejam livres. Vídeo colorido de Villa-Lobos, um homem branco que se autodenominava ameríndio. Tem cabelos grisalhos com entradas, olhos risonhos, nariz grande, sorri com os lábios, com um charuto na boca. No vídeo ele joga uma bola sem querer na esposa, Mindinha, fuma o charuto e beija o rosto dela. Close do rosto sobre o vento, segurando o chapéu. Caminha pelas ruas ao lado de amigos e familiares. Em uma festa de carnaval, com Sona Maria Strude, sobrinha de Villa-Lobos. Villa-Lobos sopra a vela do bolo de aniversário. Mindinha arruma a gravata de Villa-Lobos. Villa-Lobos acende o charuto. Caminha ao lado de Mindinha e Julieta Strude, recebendo aplausos do público em volta. Villa-Lobos acena e sorri. Aponta para o alto ao lado da escultura de Aleijadinho. Close do rosto com um charuto na boca, segura o chapéu, está com luvas enquanto caminha ao vento. Créditos projetados sobre fundo amarelo e partituras. Esse vídeo foi produzido em março de 2008. Diretor do Museu Villa-Lobos, Turíbio Santos. Audiovisual, equipe do Museu Villa-Lobos. Curadoria, Marcelo Rodolfo e Nara Abud Tawili. Locução, Marcelo Rodolfo. Equipe de estúdio, preto e branco. Produção, Cláudia Vieira. Agradecimentos: Instituto Moreira Salles, Museu do Índio, Museu da República, Museu do Teatro Municipal de São Paulo e DPH. Logo do IFAM e Ministério da Cultura. Esse vídeo conta com recurso de audiodescrição e legenda para surdos e ensurdecidos. Acessibilidade comunicacional realizada em 2018 na gestão da diretora do Museu Villa-Lobos, Cláudia Castro. Audiodescrição e legenda, Daniela Forchetti. Consultoria, Wilson Zátera. Intérprete de Libras, Karina Zonzini. Edição com acessibilidade,
Estúdio Cinecolor. Produção, Música e Movimento Acessibilidade Cultural. Realização, IBRAM, Ministério da Cultura.